E aí, bom vocês? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê o real vem se valorizando com relação ao dólar, ou seja, por que o dólar vem caindo nos últimos dias, o que não é nada comum. Afinal de contas, se pararmos para pensar um pouco, o Brasil é um país bastante endividado. Se a gente comparar ele com outros países emergentes, ele é o mais endividado entre eles. Nós estamos no ano de eleições, então muitas pessoas com medo de quem será eleito como presidente acabam retirando dinheiro aqui do país. E por fim, o mundo todo está num cenário de conflito e grande inflação mundial. Então a tendência natural das coisas seriam as pessoas migrarem para o dólar, fazendo com que ele subisse bastante, mas não é o que aconteceu nos últimos meses. Ele realmente caiu bastante com relação ao real. E qual é a explicação para isso que está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Acredito que todos acompanharam e se lembram do dólar ali em 2019, chegando próximo a R$ 3,70 e aí subindo loucamente, chegando a bater quase R$ 6 em poucos meses. E não queria baixar de jeito nenhum, mantinha um patamar muito acima dos R$ 5, mas parece que em 2022 o jogo virou. Inclusive a nossa moeda, o real, tem sido uma das melhores em questão de performance e de valorização com relação às outras, sendo a quarta melhor moeda entre as mundiais e a primeira entre os países emergentes. E aí me perguntaram lá no Instagram o porquê isso estava acontecendo, se existia alguma explicação para isso, e no vídeo de hoje eu vou explicar tanto o cenário que está acontecendo, quanto como a gente pode ganhar dinheiro com isso e também se expor ao dólar. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para que você curta esse vídeo e me siga lá no Instagram, porque lá eu consigo responder as perguntas, muitas vezes sugestões dos temas dos próximos vídeos. Então é muito importante para você e para mim também a gente ter esse contato lá no Instagram. E eu vou colocar aqui dois motivos principais do porquê o dólar se desvalorizou com relação ao real, mas quero ressaltar que apesar de eu estar citando somente dois, tem vários outros muito menores que também influenciam a relação do dólar e real. E o primeiro dos motivos, e na minha opinião o mais importante deles, é o grande aumento da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic. E para você que ainda não sabe o que é a taxa Selic, você pode entender isso como sendo uma taxa de juros base aqui do país, que vai funcionar para basear os empréstimos, os financiamentos, quando o governo paga você para emprestar para ele o seu dinheiro, por exemplo, na poupança, e atualmente essa taxa de juros está próxima de 12%. Ou seja, o governo brasileiro está pagando próximo de 12% para você deixar o seu dinheiro guardado ali com ele. O que é extremamente atrativo, principalmente se a gente pensar que se emprestar um dinheiro para o governo é uma das formas de investimento mais seguras que a gente tem. E se a gente pensar, por exemplo, que tem R$ 10.000 e empresta esse dinheiro para o governo, ali no final do ano a gente vai ter próximo de R$ 1.200 somente de lucro. E em termos de comparação, quando a gente vai ver a taxa de juros americano, ela está próxima de 0,5% ao ano. E isso por si só já explica o porquê o dólar se desvalorizou com relação ao real. Muitas pessoas retiram seu dinheiro dos seus países e colocam aqui no Brasil. E quando a gente fala de países interessantes, quando a gente compara os países mundiais, as taxas de juros que a gente acaba vendo aqui no Brasil ficam atrás apenas de países como a Turquia e Rússia, que não são países tão atrativos assim. A Rússia está em conflito, tem várias sanções. Os investidores pensam se compensa todo esse risco para se investir lá. Já a Turquia tem vários problemas com a política, a inflação, vários outros ainda mais sérios. E aí disso acaba sobrando o Brasil, que é um país forte nas matrizes energéticas, é um grande produtor, é um país pacífico e relativamente tem um bom histórico de pagar suas dívidas. Assim, se investir aqui no Brasil se tornou muito atrativo. Vários investidores retiram dinheiro de alguns países e trazem para cá, emprestando, por exemplo, dos Estados Unidos, pagando 0,5% ao ano e se investindo aqui no Brasil esse mesmo dinheiro, recebendo 12%. E é claro que esses valores não são exatamente assim. A gente tem que descontar a inflação, a taxa de juros real, os impostos e várias outras coisas. A gente simplifica esses valores dessa forma para entender melhor. E aí quando o investidor olha ali o Brasil pagando boas taxas de juros, a moeda se valorizando bastante e a bolsa ainda descontada, que não acompanharam a grande subida de preços que teve recentemente nas bolsas mundiais. Então as empresas do mundo todo subiram, setores como a tecnologia, commodities, minério, proteína, grãos. Porém, aqui no Brasil foram deixadas para trás. Os dois fatores se alinham e se investir no Brasil passa a ser um bom negócio, passa a ser bastante atrativo, já que as empresas aqui no Brasil são boas. E aí com isso a gente consegue entender o porquê o dólar se desvalorizou com relação ao real,
mas como a gente pode ganhar dinheiro com esse cenário que está acontecendo? Primeiro, se investindo aqui na Bolsa Brasileira, afinal de contas, como eu disse, ela está descontada ainda. E segundo, comprando dólar mais barato do que ele estava alguns meses atrás. E é exatamente isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Como investir lá fora, lá no exterior, tendo uma corretora estrangeira de uma forma bem simples e fácil. E aí para o vídeo de hoje a gente vai usar a Avenue e já quero dizer aqui que não é nenhum jabá, não estou recebendo nada para falar aqui deles, mas eles realmente são bons no que fazem. E aí para começar já a investir lá fora, podendo comprar o seu próprio dólar, é só baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro obviamente nela, com seus dados, o seu login, e aí no próprio aplicativo tem uma área para se enviar um Pix lá para a corretora, e aí você já pode fazer o seu câmbio ou na cotação instantânea ou no dia seguinte. E ao fazer o câmbio, o dinheiro já está disponível na sua conta, dependendo se você colocou para cotação instantânea ou do próximo dia. E aí você já pode investir em uma ação, ETF, queimar, jogar fora, fazer compras. O que você quiser fazer com o dólar já é seu. Então a gente consegue ver que é simples, não é nada difícil. Com R$10 você já consegue investir lá no exterior. Então você não tem mais desculpa para falar que não vai mais conseguir. Aproveita que o dólar está muito mais baixo do que ele estava recentemente, investe lá no exterior. E se você quiser saber como montar uma carteira de dividendos em dólar, eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui. E é isso, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Clica no card para ver mais vídeos nossos, curte esse vídeo porque é muito importante para mim. Um abraço e até mais.